pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa trilha de transformação além do digital. Sempre fico muito feliz quando trago profissionais com diversas experiências, conhecimentos e que podem agregar muito valor para nós. A gente tem falado de transformação digital tem um bom tempo, mas e como é essa transformação digital na prática? Quais foram os nossos principais projetos que geraram sucesso, outros de insucesso, ou que poderiam ter seguido caminhos diferentes? Então, hoje é um episódio super interessante que eu estava mega ansiosa. A gente vai colocar o gato no telhado e contar um pouquinho da nossa experiência também, de como tem sido toda essa jornada e o quão difícil tem sido também no mercado para transformar de maneira geral as organizações e não só trazer tecnologia. Mas vou deixar o convidado de hoje, que é o Damásio Teixeira, ele é Head de Transformação Digital. Vou pedir para você se apresentar. Muitíssimo obrigada pela sua presença, por ter vindo compartilhar aqui com a gente um pouquinho de toda essa sua caminhada, né? E o quão desafiador tem sido também. Que bom, Juliana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer dobrado, né? É um privilégio estar aqui, porque eu vi os episódios anteriores, as pessoas de peso que passaram por aqui, trocaram ideias que foram muito bacanas, né? De se ouvir. Quem é da área, a gente que é da área, inquieto, ouvindo outras pessoas passando pelos mesmos desafios, mas também tendo percepções que vão agregando, é muito bacana. E vai ser um prazer, enorme aqui, trocar essas mensagens com você, né? Falar um pouco desse tema, trazer um pouquinho das minhas experiências, e ver, né, como que o público interage com a gente aí, comenta, curte aí esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Bom, me apresentando, eu sou o Damásio, eu sou nascido em Minas, mas morei no Rio e agora em São Paulo faz 8 anos, então eu sou um mineroca paulista, né? Eu falo mano, já aprendi todos os trejeitos paulistas, mas carrego bastante também no meu sotaque mineiro. Sou formado em tecnologia, formei, eu sou apaixonado com tecnologia, e quando a gente fala sobre transformação digital, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tecnologia, mas aí é um pouco da proposta desse podcast aqui, né? A gente ir um pouco além disso, que foi o que eu vivi nas minhas experiências. Então, eu comecei como desenvolvedor, passei por uma empresa de desenvolvimento de sistemas de geoprocessamento, mas depois eu fui para a Oi Telecom, morei esse tempo no Rio, trabalhando pela Oi. Depois fui pro outro lado da mesa, consultoria, trabalhei na Accenture 5 anos. Da Accenture eu fui para a Natura, então, veja, né, são movimentos muito disruptivos, né, para uma carreira dessas tradicional, mas que veio forjando um pouco disso que eu sou hoje. E na Natura eu tive esse privilégio também de entender o contexto que vai além dessa transformação tecnológica, né, mas está muito conectada com pessoas. Acho que a gente vai falar bastante disso hoje. E mais recentemente numa posição em um banco de atacado, B2B, mas ajudando ali também fazer um pouco dessa transformação digital, com esse olhar de futuro, que são esses novos negócios com o que está vindo por aí. Que legal e que experiência bacana, porque você transitou em diversos segmentos. Então, acho que um dos objetivos do nosso canal e dessa trilha de transformação digital é trazer a visão muito mais ampla do que fechar num nicho de mercado ou num segmento específico. E a gente percebe, eu também tive experiência no varejo, na saúde, mineração, e vários tipos de empresa, tamanho, que os problemas no final são os mesmos, né? A gente tem as mesmas dificuldades para conduzir os projetos. E aí, trazendo esse ponto aqui para a mesa agora, o que você considera, Damásio, como os principais fatores que contribuem para o sucesso e para o fracasso da transformação digital? Porque a gente chega no momento que a gente está numa bifurcação. Sim. A gente precisa escolher qual que é o melhor caminho. Qual o caminho do sucesso e qual o caminho que a gente seguir, provavelmente teremos um fracasso nos nossos projetos? Para pessoas como a gente, Ju, que já passou por muitas experiências, é mais fácil identificar os pontos de falha e de erro do que necessariamente os pontos de sucesso. Não existe uma fórmula mágica, acho que isso já foi falado aqui em outros episódios, mas eu gosto muito de trabalhar com a teoria dos três, então eu vou trazer aqui 3 pontos que eu gostaria de elencar. O primeiro, né, linkado com esse sucessos e fracassos da transformação digital, está na questão do planejamento estratégico. E quando a gente fala planejamento estratégico, boa parte das pessoas, dos executivos das empresas,
tem uma visão muito simplista do que significa o planejamento estratégico. Quando a gente está falando de estratégia, objetivo estratégico, a gente está falando crescer receita, aumentar o market share, ir para outros mercados, etc. São objetivos. Só isso, para as pessoas que estão embaixo, não basta. As pessoas não conseguem tangibilizar aquilo para o dia a dia delas. Então, assim, eu que sou do jurídico, eu que sou do RH, eu que sou de TI, como que eu vou estar conectado com esse objetivo estratégico? Através do planejamento estratégico. Então, eu brinco o seguinte: o objetivo estratégico é o quê? O que que eu quero fazer, o que que eu quero ser quando eu estiver transformado digitalmente. O planejamento estratégico é o como, é aquilo que vai guiar passo a passo as pessoas nas organizações a chegar e atingir esse objetivo estratégico. E o planejamento estratégico, ele tem que ser uma pecinha que conecta todas as unidades de negócio daquela empresa, porque não existe uma transformação digital, a transformação ela é muito ampla, departamental. Não existe uma transformação só em um pedaço da cadeia. A transformação ela vai impactar todos os pontos de contato entre o cliente e os serviços e os produtos que a empresa está oferecendo. Então, primeiro ponto da regra dos três aqui é o planejamento estratégico. Eu acho que o segundo, ele é 99% das vezes, ele aparece como o ponto principal de problemas na organização e em 99% das vezes como a principal solução de alavancagem para aquela transformação digital, que é a comunicação. E é impressionante como a gente sempre erra nesse ponto. As empresas, por mais que elas sabem que elas precisam melhorar a comunicação, a gente vê as empresas falhando muito nesse processo. Delegam muito essa responsabilidade para o que a gente chama de média liderança, que é falar assim, o objetivo estratégico está aqui, você como executivo, agora vai lá e conta para a equipe e faz a equipe surfar essa onda com a gente. Mas a comunicação não é só isso, ela também é muito mais ampla. Então, acho que comunicação é um ponto que a gente pode explorar bastante aqui. Como eu disse, a falta da comunicação é um problema e o plano de ação com comunicação é uma das melhores soluções. E um terceiro ponto aqui que eu trago também, que está muito voltado mais a pessoas, é fit cultural. Então, assim, a empresa que quer fazer uma transformação digital, ela tem que entender, Ju, que ela vai mudar o modelo de negócio dela. Ela pode continuar com a essência dela de serviço, de produto, mas o modelo de negócio dela passa a ser uma coisa diferente. A gente viveu várias experiências aí durante a pandemia de empresas que precisaram se reinventar completamente para atender um público que estava dentro de casa, não podia sair de casa. Então, assim, saiu do modelo físico para ir para o modelo digital. É uma transformação muito disruptiva dentro dos negócios. E quando a gente fala que fit cultural está ali como um dos fatores de fracasso e sucesso, eu estou dizendo que a empresa precisa entender que ela precisa adaptar a cultura, o mindset para onde ela quer levar aquela organização, aquelas pessoas, para elas saberem qual é o gap que elas têm com as pessoas ou com os seus processos, seu modelo de negócio, para poder fazer essa alavancagem. Então, elencando, né, esses pontos, sucesso, fracasso, passam invariavelmente por esses três: planejamento estratégico, comunicação e fit cultural. E a gente tem falhado miseravelmente, né, na base. Miseravelmente. Porque muitas vezes a gente percebe projetos, e eu tenho chegado em alguns clientes num contexto de que foi feito esse direcionamento de vamos instalar, implementar uma tecnologia, um software de prateleira, e acreditar que só isso resolve todos os problemas ou ele gera o resultado esperado. Quando muitas vezes não tem nem clareza do objetivo, nem onde quer chegar com Exato. aquilo. E aí não conecta com as metas estratégicas, quando coloca ali nos OKRs, não tem nenhum resultado esperado em cima daquilo. E aí também eu acho que, para mim, é uma das principais armadilhas de fracasso de transformação digital é o quão a gente espera resultado rápido dos projetos. Essa ansiedade. Exato, porque a tecnologia seduz, acha que é plug and play, vai lá, resolve e acabou. Mas não, na verdade, para fazer uma transformação de verdade, a gente precisa de uma série de fatores e uma série de quebra de barreiras que no dia a dia a gente sabe o quão complexo. A gente tem as pessoas no centro da transformação digital, que são as pessoas que estão ali também
nível estratégico, tático, operacional, como a gente faz esse cascateamento das informações Sim, para que o time operacional saiba quais são as ações que ele precisa fazer, que vão contribuir para de fato ter essa transformação digital, tem o engajamento das pessoas. E a gente vive num momento onde as pessoas têm receio de perder seus empregos por conta do volume de tecnologia que tem chegado e inteligência artificial ocupando muitas posições operacionais. Como que a gente vai tratar esse engajamento das pessoas? Eu acho que é muito mais amplo do que tecnologia e entra na questão da comunicação, né, que você trouxe. Precisa comunicar da maneira adequada para trazer a pessoa para perto, para ela conseguir traçar ali o plano ideal baseado nas funções que ela tem e a gente fazer esse compartilhamento de responsabilidade, de reciclagem e poder colocar essa pessoa numa posição onde ela vai ter uma capacidade intelectual muito maior do que qualquer máquina. é isso mesmo. Mas olha a dificuldade que a gente tem, né? E outros fatores também que eu vejo que nos carregam ali para a parte do insucesso, vamos chamar assim, falta de indicador de performance, falta de indicador que traça o meio do caminho dessa trilha de transformação, porque ela é super difícil de chegar até o final e é uma jornada, talvez não tenha fim. Acho que dos episódios Sim, o Flávio Dias trouxe, né? E eu concordo muito. Tem início, tem meio, mas o fim não vai chegar. A gente uhum, vai ter que é se isso mesmo. adaptando essa onda de disrupção, mas, cara, impressionante, assim, e incrível a sua fala, porque a gente tem trazido muito, e eu trago muito, são pessoas, são processos, ferramentas, modelo de negócio, acho que esse é um ponto, mas e a comunicação? E o desdobramento estratégico de tudo isso? Como a gente vai acompanhar e como a gente vai gerenciar essa transformação digital? Por isso que algumas empresas que hoje estão movimentando cada vez mais para ter áreas específicas de transformação digital, né? E para as pessoas pularem ali de alguns degraus e conseguirem assumir alguma posição. Bom, olhando para a parte do fracasso de transformação digital, que eu acho que é isso que a gente fala muito de sucessos, tem cases no LinkedIn, a gente posta em revista, a gente fala muito sobre coisas que deram certo. E hoje a gente vai falar bastante daquilo que não dá tão certo assim. Olhando para fracasso, como que você entende assim como os principais erros, acho que você trouxe da parte do sucesso, né? Como a gente pode aprender com essas experiências para que nos próximos a gente consiga conduzir de outra maneira? Acho que você trouxe bastante temas importantes aqui. Eu vou pincelar eles para poder construir essa narrativa contigo. Quando a gente fala que as empresas estão com uma ansiedade muito grande de fazer as coisas darem resultado muito rápido, isso é um pouco dessa geração de agora, né? A geração anterior, de anos atrás, elas não tinham essa ansiedade, essa necessidade do imediatismo que a gente tem hoje. E isso gera o efeito cascata da falha de comunicação, quando a empresa não comunica direito quais são os seus objetivos estratégicos e o como ela está apoiando as pessoas dessa organização a passar por isso, as pessoas preenchem esse espaço da ausência de comunicação com medo. Então, primeiro, a primeira reação é essa resistência. A tecnologia vai tirar o meu emprego. O que eu digo sobre isso, Ju, é a tecnologia vai mudar a forma como você trabalha na organização. Talvez aquela função que é super tarefeira, manual, etc., sim, essa tarefa vai ser substituída por uma tecnologia. Mas quem vai operar essa tecnologia? Quem vai estar ali monitorando, quem vai ter o olhar do novo, do negócio, do futuro, são as pessoas. Então, esse medo não tem que estar nas pessoas. Só que aí os executivos, e eu vivi muito isso, pegam essa fala e falam assim: tá vendo? A culpa é da pessoa, ela é resistente e ela não quer se transformar. Mas os executivos precisam entender que quando eles constroem essa narrativa de forma estruturada, eles estão entendendo também para onde que eles querem levar essas pessoas, para que lugar, porque aí cria todo um planejamento de apoio, de acolhimento, de capacitação para essas pessoas. Mas voltando aí um pouco nos pontos que você trouxe, quando a gente elenca, né, esses três principais desafios que as empresas passam e traz essa questão de falha de comunicação e ansiedade, algumas coisas que as empresas tentam hackear o sistema ou cortar caminho, etc., e que, para mim, precisa ser evitado, e o contrário disso deveria ser
no que eu chamo, na minha humilde opinião, de fórmula para um possível sucesso, assim, o fracasso ele é mais visível, o sucesso ele vai depender de mais fatores. Mas assim, vejo muitas empresas falando, e eu já tive casos até recentes de um executivo virar para mim e falar assim: "Ah, eu sou uma empresa super bem estabelecida, estou há 15 anos no mercado e eu estou entendendo que a gente precisa fazer a transformação digital e eu preciso fazer essa transformação digital em 6 meses." Aí a gente para, olha, né, dá aquele bug na cabeça e fala assim: "Mas você está há 16 anos fazendo a mesma coisa e em 6 meses você quer mudar tudo na sua empresa. Não vai dar certo." E a forma como eles querem cortar caminho é assim: contrata uma consultoria. Aí vem magicamente um consultor que muitas das vezes o consultor criou esse sentimento dessa facilidade plug and play de vem, pega aqui, inteligência artificial, uhul, já estão usando, tudo na minha Sim, empresa já é com inteligência artificial. Não é, mentira. Pode ter um início, pode ter um experimento ali, alguma coisa sendo pilotada e que vai ser pivotada daqui a pouco, mas ainda não está de forma estrutural. E quando as empresas contratam a consultoria querendo encurtar caminho, elas tomam uma decisão, né, no sentido de bifurcação que você falou, que é alguém vem e faz isso por mim, enquanto eu cuido do meu dia a dia. E lá na frente, a hora que isso aqui estiver pronto, eu substituo. Isso não vai acontecer. Não é uma peça de carro que está ficando velha, obsoleta, com mau funcionamento. Você vai comprar uma nova, vai se encaixar como uma luva e vai fazer o seu carro performar de novo. A transformação digital, ela é muito mais que um projeto de instalar um software, um sistema, etc. E aí você trouxe a questão de as empresas estão construindo áreas, né? Equipes voltadas para isso. E a minha carreira, a sua também, a das pessoas que passaram por aqui, não é um curso que eu vou lá e faço uma pós-graduação e saio um head de transformação digital. Foram experiências que a gente vai acumulando de vivências, de desafios, de projetos que a gente passou, de programas que a gente estabeleceu, de erros e sucessos que a gente viveu, que vai forjando a gente. Então, essa estrutura nas empresas, ela sim é um ponto importante para alavancar, mas não alavancar para ser rápido, mas sim para ser eficiente, eficaz. Porque essa estrutura, essas pessoas com essa competência, pode até ser de uma consultoria, mas quando elas estão ali linkadas com esse planejamento estratégico, elas estão entendendo aonde elas vão precisar atacar neste primeiro momento, o que, que elas vão precisar fazer, como é que elas vão convencer as pessoas, como é que elas vão olhar para aquele negócio, naquela maturidade, naquele mercado e propor iniciativas que uma de cada vez vai construindo uma história, uma narrativa. Um pouco do que você falou que o Flávio trouxe. Não é um projeto com início, meio e fim. Você sabe o início, você conduz o meio e isso vai crescendo, vai crescendo. Isso não tem necessariamente um fim. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais falando de transformação digital. Vai estar falando de outra coisa. Não sei o que, que é, deixo isso pro futuro. Mas neste momento, achar que é curto prazo não vai dar certo. Então, eu diria que trazer consultoria para encurtar caminho e falar, faz aí que eu tô te vendo enquanto eu faço dia a dia, não é um bom caminho. Traz para dentro. Seja consultoria, seja uma área, traz para dentro, faz junto, coloca aquilo ali na sua vertical de estratégia para que isso funcione de forma eficiente. E a comunicação precisa ser clara. A empresa precisa dizer para onde que ela está indo, e o que que ela espera daquelas pessoas e dar apoio para as pessoas. Porque se as pessoas entenderem, a empresa conta comigo, as pessoas vão se engajar, vão comprar essa ideia e vão surfar junto. Uma outra coisa também que, Ju, é, muito nessa linha que a gente falou aqui, algumas empresas tratam a transformação digital como se fosse, vamos experimentar, vamos fazer um experimento. Sim, a transformação digital, ela precisa ser um objetivo estratégico. Ela precisa começar com o MVP. Você precisa escolher um processo, um produto, uma área e começar por ali para depois escalar. Mas o seu pensamento ele precisa ser de longo prazo. Porque se a empresa trata aquilo como se fosse um experimento, o que, que vai acontecer? Aquilo não vai ser prioridade. Em algum momento aquilo vai ficar de lado, vai ficar comendo poeira ali, né? Deixada, né,
engavetado por alguém, e a empresa vai começar a falar assim: ah, isso não serve pra gente, isso não tá dando certo, não tá conectando. Mas não é porque o projeto foi mal estruturado, é porque ele não está sendo priorizado, ele não está sendo trazido para a essência do negócio da empresa, que é o objetivo principal. Se a empresa quer fazer uma transformação digital, ela tem que estar mirando lá na frente. Essa nova geração de hoje, eu brinco, pergunta para qualquer adolescente de 15 anos como ele quer trabalhar dentro de uma empresa. Ninguém quer ficar escrevendo no papel, batendo carimbo, passando uma informação via fax. Isso não existe mais. A empresa precisa entender que o futuro do negócio dela passa por essa transformação, passa por essa nova geração. E eu acho que um terceiro ponto aqui também que eu posso elencar, que assim, algumas empresas têm uma ideia que ela é muito nobre no início. Acho que você já viveu isso, quer ver? A gente que trabalha em empresa, que a gente tem essa veia inquieta de transformação, a gente quer fazer, a gente começa a virar a referência de põe aquela pessoa, aquele recurso, que esse projeto vai sair. Ela vai abraçar e vai sair. E aí essas pessoas, elas acabam assumindo tudo. Né? Ah, deu um problema? Não. Coloca a Juliana lá, coloca o Damásio lá. Eles são as pessoas, as minhas melhores Resolve. pessoas. Uhum. Eles são o meu camisa 10 aqui, a minha camisa 10, vão resolver o problema. E as empresas pegam essas pessoas, juntam elas e falam: vocês vão fazer essa transformação digital. Por que eu digo que a princípio parece nobre? Porque ela está de fato colocando seus melhores recursos para fazer isso. Mas o que acontece no dia a dia de uma empresa que está ali nervosa com vários incêndios? Primeiro incêndio que acontece: não, Juliana, vem cá, deixa eu te tirar um pouquinho disso daí e resolve esse problema aqui. Aconteceu um outro: Damásio, vem cá, salva a gente aqui. O que vai acontecer? A gente vai perder aquela essência de tração, de continuidade. A gente vai começar a se perder dentro do dia a dia, dentro dos incêndios, dentro do fogo que está acontecendo ali, e não vai conseguir dar a devida atração e importância. Ou essas pessoas, de fato, são formadas para tocar esse desafio dentro da empresa e estabelecem sucessores para ocupar as posições de onde elas vieram, ou a gente traz mais pessoas com esse olhar, com essa dinâmica para poder tocar esse assunto. Que tirar as pessoas de onde elas estão, levar para um desafio e de repente, ah, não, volta para cá, não, volta para cá. Ah, é rapidinho, é só uma semana você volta para transformação. Não vai dar É certo. raro, mas acontece com frequência, né, Muita Damásio? A frequência. gente coloca as pessoas, as melhores pessoas para tocar esse tipo de projeto que é super complexo, que demanda um número de horas altíssimo e não olha para o outro lado a quantidade de demanda que essa pessoa já tem Já tem. naturalmente para fazer as coisas acontecerem. Isso é muito comum, realmente, a gente vê e trata ainda, não tem que mudar tudo ao mesmo tempo para ter o resultado maior, não pensa num piloto, no envolvimento gradual das pessoas, até para que elas estejam se sentindo cada vez mais confortáveis com toda essa mudança e se sentindo parte também, que acho que é isso que gera o engajamento, a colaboração. Concordo muito com você em relação à consultoria. Quando a gente chega nos nossos clientes, a gente já traz isso com muita força, assim. Se a gente não tiver um time muito bem engajado, um patrocínio muito forte, onde se leve o conselho queiram de fato fazer uma transformação além da digitalização, ok, a gente entra, porque a gente direciona muito baseado na nossa experiência, outros segmentos, assim como você, a gente traz uma visão de caminhos que são melhores para a gente executar aquele tipo de projeto. Sim. Mas quando existe uma expectativa de que a gente entre e resolva todos os problemas e depois vai embora, acontece o que geralmente acontece com projetos de consultoria. Quem está assistindo a gente já trabalhou em consultoria ou já fez projetos que tinha consultoria envolvida, a consultoria vai embora. E aí, depois, o que a gente mais ouve, tudo se perde. Fica um gap, né? Fica engavetado. Exatamente, tudo se perde porque, na verdade, não teve o engajamento necessário do próprio cliente para que a gente conseguisse alavancar os projetos. Aí realmente não funciona. E eu acho que o Flávio também comentou isso, né? De trazer consultoria, achar que a consultoria vai resolver o problema. Não, não vai. A gente tem um papel Sozinha muito não vai. mais exato, muito mais Ela precisa direcionador. ser um consultor, de fato, um guia interno Uhum, junto sim. ali, de braços dados.
Porque se ela estiver isolada, ficar pedindo, pelo amor de Deus, a agenda do executivo para poder entender o dia a dia, para poder. Não vai funcionar. Exatamente. E não funciona. E aí a gente esbarra num outro ponto que é na cultura organizacional. Eu, quando vou fazer as palestras de transformação digital, eu trago um slide. Acho que o primeiro slide, assim, são pessoas subindo uma montanha na neve, transformação digital lá na frente, com tecnologia no meio, e aí vem uma névoa, assim, que muitas vezes é intrínseco, às vezes muito mais presente, às vezes menos presente, mas a cultura organizacional ela tem um impacto muito grande. E hoje a gente tem sentido e vivido muito mais os impactos dessa cultura por conta dessa transição geracional. Sim. A cultura estava muito adaptada à geração anterior, à nossa geração, e a geração que vem daqui para frente não é uma geração que vê o trabalho como nós vemos hoje, Não. com esse nível de envolvimento, dedicação e colocar o trabalho como prioridade muitas vezes. É diferente a forma de engajar, a conexão com o propósito da geração que vem agora é muito maior. Enfim, tem. E acho que esse conflito hoje tem deixado ainda mais escancarado os problemas que a gente tem olhando para a cultura nas organizações tradicionais. E aí, trazendo esse ponto, eu queria que você compartilhasse, por gentileza, do ponto de vista de cultura organizacional, quais são os pontos mais importantes para que a gente tenha esse apoio e esse sucesso em toda essa transformação? Legal. Tem uma frase de uma pessoa que é referência para nós, que é o Peter Drucker, né? Sim, demais. A cultura engole o café, engole a estratégia no café da manhã. Sim, É isso. A cultura da empresa, ela precisa ser um dos drivers de negócio, alavancador do negócio das corporações. Se as empresas trabalharem a cultura de forma inteligente, elas vão direcionar as pessoas a qual é o próximo passo, para onde a empresa quer me levar e para onde eu vou impulsionar essa empresa a chegar no próximo passo. Se a cultura ela ficar solta, a gente acaba criando uma caixa preta de pessoas que sempre fizeram assim, sempre foi assim, e é do meu jeito funciona, o meu jeito dá certo, e a gente não consegue estabelecer um mindset de mudança. Então eu começo por aí. E aí eu posso falar abertamente assim, eu vivi um case de sucesso na Natura com relação à cultura. Quando a gente trabalha a cultura de forma estratégica, a gente estabelece o que a gente lá na Natura chamava de comportamentos de cultura. E eles vão evoluindo com o passar do tempo. Alguns eles são um pouco mais perenes. Lá na Natura, um dos comportamentos é a consultora no centro das decisões, ou seja, todas as decisões que a Natura tomava, seja de projetos, de novos negócios, etc., pensava primeiro na consultora, que é o carro-chefe dos negócios da empresa, mas existiam outros comportamentos de cultura. E um deles, na minha passagem por lá, era atuamos com coragem acima de tudo, ou valorizamos a diversidade de pensamentos. E quando a gente estabelece esses comportamentos de cultura e começa a trabalhar enquanto líderes num feedback, um one-on-one, tanto com o líder quanto com os liderados, a gente começa a mostrar para as pessoas assim: esse é o comportamento de cultura esperado da empresa. Se você está indo nessa direção, ótimo, você está sendo reconhecido. Se não, a gente precisa te dar insumos para você poder passar por isso. Mas tem o outro lado também. Tem pessoas que não querem se adaptar a um comportamento de cultura específico, a alguns comportamentos de cultura. entra no fit que você comentou, né? Entra no fit cultural. E aí uma das conversas que eu tive nessa minha passagem foi com o VP de finanças do iFood, o Diego Barreto, Sim, conhece? conheço. Excelente. E ele fala assim, o iFood estabeleceu que a cultura do iFood é ser uma empresa digital, ser uma empresa que usa inteligência artificial como um mindset para poder tomar decisões. E as pessoas precisam entender que esse é o que o iFood espera. E ok se a pessoa não quiser trabalhar com isso. Mas se ela não quiser trabalhar com isso, não tem espaço para ela trabalhar com a gente. Agora, se ela quer trabalhar com isso, a gente vai oferecer todas as condições para ela aprender, porque isso é novo para mim, é novo para você, é novo para todo mundo. Então vamos juntos, vamos criar essa força e vamos surfar para isso. Agora também eu vivi o outro lado. Eu vivi o outro lado que é uma cultura de décadas, a mesma cultura que a gente, no nosso conceito, a gente chama de fechada,
mas que num conceito de mercado é uma cultura que vem dando resultado. Vem, né, ano após ano, trazendo dinheiro, receita para a empresa. Mas também já passou por aqui casos assim. A Kodak era líder de mercado. A cultura era aquilo ali. A Sony era líder de mercado, né? Outras, né, empresas que eram super líderes de mercado, estavam super bem estabelecidas, de repente se viram num beco sem saída e desapareceram do mapa, ou viraram case de como não fazer um processo de transformação digital, pensando que a cultura é um pilar fundamental para isso. Quando essa cultura ela não é bem cuidada, não é bem tratada, ela vai matar qualquer iniciativa de mudança, de desafio, porque a gente é humano e a gente gosta da zona de conforto. Por mais que eu seja inquieto, etc., eu tenho a minha zona de conforto. Claro, claro. Talvez a minha zona de conforto também seja não ficar muito tempo no mesmo lugar. Então eu quero mudar de lugar em alguns momentos. Mas eu tenho a minha. Então, quando a empresa não provoca essa mudança nas pessoas, as pessoas tendem a ir para o lugar confortável. E isso é muito perigoso. Se as empresas não entenderem que a cultura vai impulsionar a mudança, e a empresa precisa tratar isso de uma forma clara, objetiva, direta com as pessoas, ela vai engolir a estratégia no café da manhã. Com certeza. É impressionante o como as pessoas elas podem alavancar esses projetos ou acabar com o projeto porque não existe engajamento. Não porque a pessoa foi lá e falou, ai, não quero esse projeto, acabou. Não. É porque sem o engajamento das pessoas a gente não consegue os resultados. E aí vai desdobrando numa série de consequências, e aí depois é que a transformação digital não deu certo, mas na verdade não é isso. Não é Não isso. é que a transformação digital não deu certo, é que a cultura não estava pronta para Preparada. receber e preparada para receber esse tipo de projeto. Mas existe a conscientização de que não estamos preparados, mas sabemos que precisamos nos preparar. Eu acho que aí você já está no caminho certo. Uhum. É a conscientização de onde você está, onde você quer chegar, e que para isso existe um longo caminho pela frente, mas aí você precisa decidir se daqui 5 anos você quer ser uma empresa transformada digitalmente, ou se daqui 5 anos você vai continuar da mesma forma. Porque daqui 5 anos eu espero que essa empresa continue sobrevivendo. Exato. Então, acho que essa escolha e precisa ter coragem, né? Eu gravei um Precisa. dos episódios com a Lili da Movas, e ela faz um trabalho incrível olhando para pessoas, envolvimento, fomentando muito mais horizontalidade, colaboração, trazendo as pessoas para perto. E ela traz isso muito forte, assim, do quão é necessário você ter coragem para tomar esse tipo de decisão, porque Uhum. a falha, ela vai vir com mais frequência quando a gente faz novas experimentações. Exato. E a partir do momento que o nosso ego está na mesa a todo custo, de que a gente não pode estar atrelado a uma falha, uma inovação que não deu tão certo quanto a gente esperava, a gente recua. Então, tem a resistência de todos os lados, desde o nível estratégico até quando a gente chega no nível operacional. Isso. E eu acho que é um caminho quase como uma evangelização. Acho que eu falo isso sempre nos É, episódios, da gente vir e falando e contextualizando as pessoas que nos assistem e acompanham o nosso conteúdo, da importância de olhar para um todo. eu falo que quem se aventura a ser head de transformação digital tem que ter um mindset de vendedor de Bíblia em baile funk. É um desafio enorme. Mas Sim. por quê? Vendedor de Bíblia e baile funk? Eu quero entender. Não, assim, vamos pelo conceitual, né? A Bíblia é a palavra da salvação, né? É para onde todo mundo precisa ir se quer ser salvo, né? E quem tá num baile funk geralmente tá bem distante da Bíblia, né? Pelo menos isso que a gente entende. Sei que tem muita gente religiosa que também curte funk, não tô dizendo que não existe. Mas esse conceito de vender Bíblia em baile funk é porque as pessoas não estão ali para comprar Bíblia. Então você tem que estar enfrentando, né, um movimento contrário, tentando convencer as pessoas de que a mudança é o melhor caminho. E é isso que você falou, assim, a gente tá tirando as pessoas da zona de conforto, a gente vai causar dor nas pessoas e as pessoas vão resistir. É uma reação natural do ser humano. Eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso. Mas o head de transformação digital tem que estar acreditando que ele está levando a salvação, que ele está levando o melhor modelo
para aquela empresa, para que ela passe por todos os desafios. Porque daqui 5 anos, essa empresa pode ainda estar relevante no mercado, fazendo exatamente o que ela está fazendo hoje. Mas é muito difícil a gente enxergar de que esses 5 anos vão virar 50 anos. No mundo de hoje, a concorrência não está vindo mais do lado. Ela está vindo de fora, está vindo de vários locais. Quando eu dei exemplo da Kodak, da Sony, da Nokia, essas três empresas, elas foram atacadas por uma empresa que eles não estavam mirando, que era a Apple. Kodak, empresa de telefonia, como assim eles são meus concorrentes? Ninguém está olhando. E se a gente for olhar para o mercado brasileiro, o que está vindo de fora, está vindo da China, está vindo do mercado europeu, do mercado asiático, dos Estados Unidos, é muita novidade que já está começando a quebrar essa fronteira geográfica. Né? Tá tudo muito digital e o digital é globalizado. Ah, mas eles não entendem a cultura, mas tudo agora está ficando mais fácil com a inteligência artificial, porque você consegue adaptar, fazer o singularity, né? A personificação, a personalização do seu produto, do seu serviço, para aquele mercado, para aquele pedaço territorial, mesmo estando bem distante. Então, essas mudanças elas vão ser significativas cada vez mais. A gente está vivendo o que a gente chama de ciclos menores. Quando você trouxe que as gerações se preocupavam menos e que agora a gente preocupa mais, eu dei uma risadinha porque eu lembrei do meu pai. Meu pai trabalhou 30 anos na minha mesma empresa. E quando eu entrei na minha primeira empresa, né, quando eu entrei para a Oi, quando eu falei pro meu pai, pai, tô saindo, vou para outra empresa, ele achou um absurdo. Os 5 anos, mas já. E para mim, 5 anos era muito. E hoje em dia, essa geração ela é muito mais ansiosa, muito mais desapegada com esse longo prazo, de estar fazendo a mesma coisa por um longo período de tempo. Então, entender essa dinâmica nova de mundo precisa ser prioridade da pauta estratégica dessas lideranças do qual estão nos ouvindo. Legal demais. E quando a gente traz essa parte do engajamento e das pessoas serem mais desapegadas, acho que tem essa questão de transição geracional mesmo, como a gente tem falado. Eu troquei de empresa que eu trabalhava 4 vezes em 5 anos, para você ter ideia, assim, porque eu precisava de algum lugar que de fato se conectasse com o meu propósito, veio a minha empresa em paralelo, mas muito menos apego. E eu tenho sentido que esse apego, ele tem diminuído cada vez mais com o home office. E aí é um tema polêmico, sim. Eu acredito no modelo Sim. híbrido. Eu também não sou, dependendo da posição, é claro. Para mim, a perda de interação entre as pessoas, ela tem um impacto muito grande e quebra um pouco do elo que as pessoas vão criando com a organização. Até saindo um pouquinho aqui do nosso script, para projetos de transformação digital, que a gente precisa trazer as pessoas para perto, a gente precisa promover workshops, a gente precisa desenvolver esse engajamento, a gente precisa trabalhar esse plano de comunicação. Já era muito difícil para nós em 2019. Isso Sim. com todos dentro da organização. Hoje tem sido um desafio ainda maior, porque por mais que a gente tenha todo mundo ali, a gente tem parte online, parte remoto. Antes a gente tinha as pessoas geralmente da mesma região, do mesmo estado. Quando você foi para Oi, você foi morar no Rio de Janeiro. Exato. Então, hoje talvez pudesse ser híbrido e continuar morando aqui em São Paulo. Então, a gente tem pessoas envolvidas no projeto que são de outras regiões do país, às vezes de fora do país. Como então olhar para a cultura organizacional e conseguir transmitir isso para as pessoas nesse modelo de home office onde está cada um num canto e você não tem o olho no olho, você não tem essa criação do laço e do elo tão importante até para gerar essa motivação a mais nas pessoas. Exatamente. E um pouco disso que você viveu. Eu estava na Natura e a gente estava começando a criar o programa de inovação em finanças. E o programa foi montado exatamente, né, para ser local, né, para ser presencial, para ser interativo, mão na massa. E quando a gente aprovou o planejamento, um mês depois veio a pandemia, a gente teve que mudar tudo. Nossa, E Damasi. aí a gente viveu exatamente esses três mundos, porque existia o desafio do presencial, que tem uma questão logística, custo, as pessoas que estão fora de São Paulo precisavam ter viagem, hotel, a gente estava olhando tudo isso, e de repente todo mundo 100% remoto. E a gente não estava preparado para este modelo de trabalho. Não estava. Ninguém Mesmo estava. sendo, sou da área de inovação, sou da área de transformação digital, já sabia usar essas ferramentas digitais, mas nunca tinha rodado uma dinâmica num programa de longo prazo
mantendo a atenção plena das pessoas. Exato, com tanta competitividade. Você tem o celular, você tem o filho, você tem tudo E, acontecendo ao mesmo tempo. e- Tem o Globo Esporte na TV. exato, Como? exato. E começou a acontecer coisas que a gente não sabia lidar, que assim, no presencial, a pessoa tá dentro da sala, se você vê que ela tá um pouco mais cabisbaixa, etc., você vai lá na sua dinâmica, vai lá e puxa, Sim, sim. faz uma pergunta direcionada. No modelo remoto, onde está todo mundo conectado numa telinha, não tem como você ficar observando como que o corpo está conversando com você. E algumas pessoas nem ligavam a câmera. Então você estava falando para uma tela em preto, né? Então assim, fulano, você tá aí, né? Tem alguém aqui É entre só o nós, nome. mas Gente, é desesperador. gente. E aí a gente viveu isso, a gente aprendeu a fazer isso, deu certo dentro das limitações e possibilidades, mas depois a gente começou a viver o híbrido. E para mim o híbrido é muito mais difícil. Porque quando você está no 100% presencial, você tem a sua dificuldade. Quando você está no 100% remoto, você tem a sua dificuldade. Agora o híbrido, como é que você faz uma dinâmica onde parte está em casa, parte está Nossa, presencial? desesperador. É muito difícil. E um programa de transformação digital, ele requer uma atenção muito grande das pessoas, uma participação muito ativa. E é isso que você falou, a gente está em casa, a gente está ali com vários outros temas requerendo a nossa atenção. A gente não está 100% com atenção plena, mas ao passo que a gente está remoto, a gente consegue ter um foco maior quando a gente quer, porque a gente consegue se isolar e dedicar um pouco mais. Então, eu também sou um defensor do remoto. Eu acho que o remoto funciona muito para quando você quer fazer uma coisa que dedica tempo, dedica atenção e dedica aquela capacidade sua de raciocinar algo diferente. Quando você está no presencial, você tem que trabalhar muito mais a relação, a dinâmica, a fala das pessoas. Agora, o híbrido, você tem que tentar juntar esses dois universos. Porque senão, quem está no remoto se dispersa, quem está no presencial se dispersa, e você fica ali tentando fazer uma força enorme, hercúlea, para tentar fazer a coisa continuar se convertendo. E eu sou defensora do modelo híbrido no sentido de ter parte dos dias remoto, ter parte dos dias presencial, justamente por conta desse elo na empresa. Mas, de fato, para a gente rodar uma dinâmica, não tem como. Ou você faz com um time 100% remoto, ou você faz 100% presencial. Porque quem está remoto não se sente parte. Não Quantos eventos consegue. você entra no link, está todo mundo conversando, aí todo mundo dá risada, você não entendeu porque deram Exato. risada. Você não se sente parte daquilo. A gente está falando sobre engajamento, conduzindo dinâmicas que a pessoa não se sente parte. E em contrapartida, o pessoal do presencial fala: alguém do remoto perguntou, e aí muda o foco, enfim. Concordo 100% para tocar. Eu ainda prefiro tocar essas grandes dinâmicas e workshops dentro do cliente aí presencial, mas às vezes acontece aí 100% remoto, senão Exato. não funciona, não funciona mesmo. Ótimo, obrigada. Eu saí do script. Eu espero que ele não me mate depois. Nada disso. Bom, agora eu queria trazer com você em relação à garantia desse sucesso dos projetos de transformação digital a longo prazo. E acho que traz essa questão, é um fechamento, acho, de tudo que a gente foi trazendo aqui no decorrer desse episódio. Muitas vezes a gente tem essa ideia de resultado a curto, médio prazo e o que a gente espera a curto prazo. Acho que se sentir no caminho certo e ter muito bem estruturado esse planejamento, esse cascateamento, esse desdobramento estratégico com todo o time, para mim, já é um indício muito forte de estar no caminho certo e pode ser considerado como um resultado de curto prazo, você saber que está aí ali trilhando um caminho próspero. Olhando para longo prazo, o que você enxerga assim como estratégias para que esses projetos eles tenham sustentabilidade? É legal. Quando a gente fala de transformação, ela geralmente está no longo prazo, mas ela começa com várias etapas. E temas que a gente precisa estar com bastante foco e dedicação nisso é como manter o engajamento das pessoas no longo prazo. Não é difícil engajar as pessoas para iniciar um projeto, para iniciar uma transformação. Você faz uma dinâmica, você traz as pessoas, traz uma pessoa de fora, traz argumentos, elementos, dinâmicas, benchmarks, etc., as pessoas se empolgam. Mas quando o tiro não é curto, é muito mais difícil a gente manter esse engajamento, esse comprometimento a longo prazo. As pessoas vão passando o tempo, elas começam a se questionar, mas e aí, vai ter fim? Até elas entenderem que não vai ter necessariamente um fim,
é uma continuidade, é muito difícil a gente lidar isso com as pessoas. E voltando um pouquinho na cultura e fazendo gancho, é importante a gente entender assim, ok, existe uma questão de resistência, mas ela tem métodos, tem modelos, tem ferramentas para ajudar a gente a passar por isso. E as pessoas sempre começam a transformação num convencimento individual. Primeiro eu me convenço, enquanto líder, como head, de que essa transformação é o caminho. Depois eu convenço a você, que é da minha equipe, a minha líder, etc., que tá ainda no nível individual. E depois a gente começa a trabalhar no coletivo. Então existe um processo para fazer isso. E neste processo, para a gente mudar este modelo das pessoas, a gente precisa contar para as pessoas desse longo prazo. Precisa administrar a energia dessas pessoas para o longo prazo. Eu brinco que assim, uma transformação digital não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona de 50 quilômetros. E você não vê um maratonista de 50 quilômetros dando 100% do gás dele no sprint inicial. Ele vai guardar alguma coisa para o meio e para o final dessa maratona. A mesma coisa tem que acontecer dentro das empresas. E, obviamente, não só o engajamento, o comprometimento das pessoas, a gente precisa setar momentos de sucesso e de celebração ao longo dessa jornada. Pequenas entregas que vão tangibilizar que o resultado está chegando, que as coisas estão no caminho, que está funcionando, que está dando certo. E quando a gente encontrar momentos que a gente vai errar, vai falhar, essa fala é muito dita, mas ela precisa ser muito bem entendida, que assim, a gente vai falhar e tá tudo bem. Tá tudo bem falhar, desde que você aprenda o que você tá falhando, corrija para você não falhar a mesma coisa toda hora. Você vai falhar de novo e de novo e de novo. Se a gente trouxer, a gente recentemente estava celebrando aí o dia 1º de maio e a gente falou muito do Senna, né, que morreu numa corrida no dia 1º de maio. O Senna correu 161 grandes prêmios. Ele ganhou 41. Então ele mais perdeu grandes prêmios do que ganhou. E é o Senna. Então, se a gente olha por esse prisma, o sucesso ele tá na minoria das vezes. Mas quando a gente alcança ele, a gente tem que celebrar de uma forma muito entusiasta, muito com bastante energia, para que as pessoas sintam valorizadas. Porque senão chega no momento de sucesso, ah, deu certo, ah, beleza, parabéns, 2 tapinhas nas costas, vamos pro próximo. Não, gente, as pessoas vão começar a falar assim: vale a pena tudo isso? Vale a pena essa dor? Vale a pena toda essa lágrima, esse suor que eu tô passando? Deixar meu filho em casa? Sim, Damásio, e quando impacta na avaliação de cultura e performance, por exemplo? Quando a pessoa é remunerada pela performance e ela tem uma série de falhas que foram acontecendo no decorrer do projeto e ela é penalizada por isso ali no final do dia. Então, como que a gente olha Muito para tudo isso? É difícil. muito difícil, isso tem um impacto ainda maior, né? Exato, exatamente. E aí cai nessa questão. Quando a performance ela está olhando simplesmente o resultado e ela penaliza a falha, a empresa tem muita dificuldade de lidar com a transformação digital de longo prazo. Porque ao primeiro sinal de baixa de performance ou de que o resultado não está vindo conforme a expectativa, as empresas vão querer mudar a dinâmica, mudar a rota. E assim, é o que eu falei no início. O objetivo estratégico não é que ele tá escrito na pedra, que ele é imutável, mas ele precisa ser muito sólido para que ele seja o norte das pessoas. O alvo, eu sei que eu tô indo para aquela direção. O como eu vou chegar lá, que é o planejamento estratégico, ele sim vai ser adaptado. Não é que eu vou trabalhar para chegar lá mais rápido, mas eu vou tentar chegar lá de uma forma mais eficiente. Então eu vou me adaptar, vou me ajustar. Muito desse modelo ágil, esse mindset ágil que a gente fala, é sobre como a gente vai chegar lá. Mas se as empresas, ao menor sinal de falha, de erro ou de que o resultado não está vindo conforme esperado, mudar o objetivo estratégico lá na frente, as pessoas falam assim, mas eu estava correndo naquela direção, agora é para cá, as pessoas começam a ficar perdidas e essa é um dos piores sentimentos dentro da organização. Sentimento de estar perdido, de não saber para onde a empresa está indo. Isso é desastroso. Então, se queremos trilhar o caminho de sucesso, mantenha o objetivo estratégico, crie um plano para chegar lá, voltado ao engajamento e ao comprometimento das pessoas e celebrem pequenas conquistas.
isso já é um bom indicativo de que vai dar certo. Gente, que aula! Você falou que não precisava de um MBA, isso é um MBA sobre transformação digital. Que felicidade, que prazer enorme recebê-lo aqui. Eu aprendi muito, estou muito feliz, realmente. Você disse, sempre trago pessoas de peso, claro, por isso que você está aqui, que é uma referência no mercado. Obrigada por ter aceito o convite, por ter trazido temas tão importantes e sensíveis, que a gente ainda fala muito do sucesso e pouco dos caminhos que podem nos levar ao insucesso. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo compartilhar com a gente, ter participado desse episódio do podcast. Foi um prazer enorme, Ju, estar aqui, poder falar disso. Os olhos brilham quando a gente fala de um assunto que a gente gosta. E é um assunto pertinente, né? É um assunto que está na fala dos líderes, na fala dos presidentes das empresas. Então é um prazer enorme estar falando sobre isso e ser mais uma dessas pessoas de peso que está passando por esse podcast sensacional que você tem aqui. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Damásio, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Pois é, eu tô no singular de redes sociais, eu tô no LinkedIn, Damásio com Z Teixeira, eu sou muito engajado no LinkedIn, eu gosto muito, curto muito, publico muita coisa, mas as outras redes sociais eu deixo mais para família, curtir foto, essas coisas são mais com eles, eu fico mais focado no LinkedIn, então vocês me acham por lá. O meu público tá acostumado, o nosso público também, eu também tenho essa resistência no Instagram, mas estou super dentro do LinkedIn. Sigam o Damásio, com certeza vocês vão adorar todo o conteúdo que ele compartilha, eu sigo também. E até mais, até o próximo episódio. Tchau.